Olá, fera. Apesar de ser uma questão aí do ITA, né, que geralmente causa um certo desconforto em alguns alunos, ela não é uma questão tão difícil. É um pouco mais trabalhosa e com alguns números um pouco chatos, porque ele diz o seguinte, ó, ele tem uma lente biconvexa. Biconvexa. A lente biconvexa, se a gente olhar para os fabricantes de lente, ó, a formulazinha dos fabricantes de lente é 1 sobre F, divergência é 1 sobre F, que multiplica o índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio menos 1, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. É uma fórmula que, de primeira vista, parece ser muito complicada, mas você consegue se acostumar com ela rapidinho se perder o medo. Agora a gente precisa lembrar da convenção do sinal do raio. Toda vez que a face for convexa, o raio é positivo. Então, nessa questão, a gente tem raio positivo dos dois lados, porque a lente é biconvexa, é convexa e convexa. Raio é positivo quando a face é convexa e é negativo quando é côncava. Então, nessa questão, a gente vai usar os dois positivos. E aí ele fala sobre a luz vermelha e a luz violeta. Não vai mudar o raio, ele diz que o valor do raio, tanto 1 quanto 2, tanto raio 1 quanto raio 2, vale 1 metro, como é convexa é mais 1 metro, então vai ficar um aqui, essa parte da equação não vai mudar. Isso aqui não é diferente, viu? Isso aqui é um igual, foi porque eu errei um pouquinho. O meio também não vai mudar, ele diz que está imerso no ar, cujo índice de refração é 1, e o que vai mudar é o índice de refração da lente para a luz violeta é 1 e para a luz vermelha é outro. E ele quer saber os dois focos, quando eu usar o vermelho e quando eu usar o violeta. Então a gente vai parar um pouquinho aqui e vai tentar calcular primeiro quanto é a distância focal dessa lente quando eu usar a luz vermelha. Então vamos lá, com calma. Vou usar aqui, ó, vermelho, vamos usar a luz vermelha. Luz vermelha, vamos aplicar a expressãozinha. 1 sobre F da vermelha, que eu vou chamar de F1, é igual o índice de refração da lente para a luz vermelha, segundo a questão, é 1,6. Índice de refração do meio é o A, que é 1, menos 1, que multiplica 1 sobre o raio 1, que é 1 metro, mais 1 sobre o raio 2, que é 1 metro, ambos positivos. Então isso aqui vai ficar 0,6, que é 1,6 menos 1. Isso aqui vai ficar 2. Quando eu fizer meio pelos extremos, ó, isso aqui vai dar 1 sobre F1 é igual a 1,2. 1 sobre F1 é igual a 1,2. Portanto, F1 vai dar 1 dividido por 1,2, que é um número chato de fazer a conta. Eu já fiz aqui com mais calma e vi que isso aqui vai dar aproximadamente 0,83 metros, que é aproximadamente 83 centímetros. Isso quer dizer que se eu pegar essa lente biconvexa com esses raios e jogar a luz vermelha, a lente vai se comportar com uma distância focal de 83 centímetros, ou 0,83 metros. Se eu fizer agora a mesma conta usando a luz violeta, a única coisa que vai mudar é que o índice de refração para a luz violeta já é outro da lente. O meio continua o mesmo e os raios os mesmos. Então vou fazer a conta aqui de novo. Ó. 1 sobre F2 é igual a... Índice de refração para o violeta, segundo a questão, é 1,64. Dividido sobre a do meio, que é 1, continua sendo A, menos 1 da própria fórmula. 1 sobre R1, que é mais 1 sobre R2, que é mais 1 também, não vai mudar. Esse número que está aqui vai dar 0,64 e esse aqui é 2. Quando eu multiplicar um pelo outro, eu tenho que 1 sobre F2 é igual a 1,28. Portanto, F2 vai dar 1 dividido por 1,28, que é aproximadamente 0,78 metros. Então a gente já tem a distância focal para a luz vermelha dessa lente e a mesma lente tem distância focal 0,78 para a luz violeta. Isso é um pouco estranho na cabeça dos alunos, mas lembre que o índice de refração não depende só do material, depende também da frequência, da cor da luz que você está jogando. Então tá aqui, ó. E a pergunta dele é quem é a diferença, quem é a distância entre os dois focos. A distância entre os dois focos vai ser justamente a subtração. A distância entre os focos é a subtração dos dois focos. 83 centímetros menos 78 centímetros, que vai dar aproximadamente, porque foi tudo calculado aproximadamente, 5 centímetros, ok? Então tá aí. Um forte abraço e até a próxima.